Bom, então o que seria a operação do microcontrolador empregando interrupção? Então, basicamente, é necessário programar o firmware no computador. Então, isso pode ser no Kyle ou no Code Composer. Transferir esse firmware para o microcontrolador e dentro do na placa do microcontrolador tem-se o conjunto de LEDs RGB, que eles a princípio estão por aqui, e tem esses dois switches aqui, tá? Então tem o SW1 e o SW2, que são simbolizados aqui na figura. E aí como se faz para efetuar o teste desse conceito de interrupção nutiva? Então é possível usar um desses botões para gerar um evento. E com isso é possível também, baseado nesse evento, criar uma interrupção e acionar os LEDs. Ou fazer qualquer outra atividade que esteja dentro de algum projeto, certo? Então existem diversas formas de testar esse conceito de interrupção. E aí aqui será abordado um exemplo proposto pelo professor Valvano, cujo link da página dele estará na descrição, em que basicamente é feita a implementação de uma interrupção utilizando o GPIO. Nesse caso, o PF4, por quê? Porque conectado ao PF4 tem uma daquelas chaves que foi mostrada na figura. E basicamente, a fim de se implementar essa interrupção, tem que fazer toda aquela questão de inicializar o port F, inicializar o pino, então fazer o mapeamento dos registradores. E isso também foi feito em vídeo anterior que será anexado na descrição. E é o que vai ser abordado neste vídeo, certo? Então, basicamente, o que se tem aqui é os primeiros comandos para inicialização. Inicialização de quem? Do GPIO port F. GPIO port F, tá? E no contexto de inicializar o port F, transformar o PF4 numa entrada, informar que essa entrada é digital, desabilitar a função analógica, então isso reforça que é uma entrada digital, e o weak pull-up em PF4. Então, como ele está conectado em um negativo da fonte, internamente o microcontrolador ele vai fornecer o 3V3 através desse resistor aqui que é denominado weak pull-up. Ok? Então isso aqui já foi abordado em vídeo anterior e o que vai ser feito nos próximos passos é justamente abordar essa parte aqui. Ou seja, essa parte se destina à inicialização considerando, ou não considerando, mas a inicialização relativo à interrupção, tá? Então, relativo à interrupção. Então, o que seria relativo à interrupção? Como que o pino vai se comportar
qual vai ser o evento, qual vai ser a prioridade e assim por diante. Então, basicamente, o primeiro registrador que tem que ser configurado, e aqui nós vamos ver um passo a passo da interrupção, ele se refere ao GPIO IS, certo? Então, o GPIO IS ele é mostrado aqui na figura. Qual é a finalidade dele? Tá? É informar se o pino ele é sensível à borda ou se ele é sensível a nível, conforme mostra a descrição aqui dos possíveis valores para cada um desses bits. E aí lembrando, aqui é PF0, aqui é PF1, aqui é PF2, aqui é PF3, até o PF7, tá? Então, quais são as opções para escrever nesses bits? Se for 0, o controlador NVIC ele vai identificar bordas. Se for 1, ele vai identificar níveis. Então, basicamente, ele vai identificar isso que está aqui e isso que está aqui. E aí observem que a primeira definição abordada no exemplo está dizendo o seguinte, ele é edge. Então, se ele é edge, se espera que vai aparecer um nível lógico 0 no PF4, certo? O PF4 está aqui. E tem essa operação aqui, certo? Então, a primeira parte da operação é inverter o número. Então, tem 0001, 0000. Então, o 0x, 0, ele é desse jeito. Após a inversão, vai ficar 0, 1, ok? Após a inversão, é feita uma operação E com o que já está aqui dentro. Então, se a gente colocar 1, 0, 1, e efetuar uma operação E aqui, a gente observa que o resultado no PF4 vai ser 0. E isso garante que esse pino ele vai operar com interrupção e que o NVIC vai monitorar o edge, a borda, certo? Então, uma vez que foi identificado qual vai ser o tipo de detecção, se é nível, se é borda, o próximo passo se destina a verificar qual borda. É a borda de descida ou é a borda de subida? Então, o que a gente observa, né? Isso é feito pelo registrador IBE. E aqui é mostrada o registrador IBE. Então, ele se refere a Interrupt Both Edges. Então, se for aplicado 0 no bit desse registrador, será considerado que a geração da interrupção é controlada pelo GPIO IEV. Por outro lado, se for 1, significa que ambas as bordas elas disparam uma interrupção. E aí observem que o professor Valvano, nesse caso, ele não quer ambas as bordas. Então a gente pressupõe que ele vai escolher essa opção aqui no pino PF0, PF1, PF2, PF3, PF4, tá? E o que ele está fazendo aqui? A mesma coisa de antes, tá? Então, vai ser uma operação E com o complemento daquele dado, né? E o complemento vai ser 0.
O resultado disso vai ser 0 no PF4. Então, PF4 ele não é em ambos os sentidos, tá? Então, continuando a configuração, se o PF não é na descida e nem na subida ao mesmo tempo, então em qual dos dois ele é, afinal de contas? Aí, para isso, o programador ele tem que programar no registrador IEV, ou seja, GPIO Interrupt Event. Então, esse registrador diz o seguinte: se aplicar um nível lógico 0, a falling edge or a low level on the corresponding pin triggers an interrupt. E aí observem, o professor Valvano ele quer o falling edge. E ele vai então escolher aplicar nível lógico 0 aqui no PF4. Se for um rising edge, então o falling edge está aqui, rising edge é esse aqui. Se fosse esse aqui, ele ia optar por colocar 1. E aí o que é interessante observar, nesse caso, colocando 0 e observem a mesma operação anterior, então, assim como nos outros, vai aparecer um 0 aqui. Vai aparecer um 0 aqui. A questão é, mas aí é um falling edge ou um low level? A gente sabe que não é um low level, por quê? Porque no registrador IS a gente foi definido que ele é sensível à borda. Então esse registrador IS e o IEV, eles precisam concordar nos parâmetros, tá? E aí, continuando, o próximo item a ser configurado, Clear Flag. Então, é necessário limpar a flag. Por que limpar a flag? Porque, do contrário, o programa pode iniciar já na interrupção, e não é isso que se deseja. Se o objetivo é armar a interrupção, é necessário limpar era antes. Se deseja armar ela antes, tem que limpar, ou seja, aplica o clear. Então é isso que é feito no registrador ICR. E esse registrador, ele se refere a GPIO Interrupt Clear, certo? E bom, o que ele faz? Ao aplicar nível lógico alto, ele limpa a interrupção. Então, o que vai acontecer aqui, o professor Valvano, ele vai querer aplicar nível lógico alto aqui. E como ele faz isso? Agora ficou diferente, tá? Então, ele faz uma escrita diretamente. Então, ele coloca 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E isso aqui é 0x, 1, 0 em hexa. E aí tá aqui. Então, o PF4, que está sendo configurado para operar com interrupção sensível à borda de descida, ele teve a sua interrupção, ele teve um clear na sua interrupção, ou seja, ela foi limpa. E aí o próximo passo é escrever no registrador IM. Então, o registrador IM. E qual é a finalidade disso? Armar a interrupção. Então, a partir dessa linha aqui, o NVIC ele vai ficar monitorando esse pino e quando ele identificar a borda de descida, ele vai disparar essa interrupção aqui, certo? E bom, como é feito isso? Como funciona armar? Então, IM se refere a Interrupt Mask Enable. E aí observem que se aplicar nível lógico 0 nesse bit, a interrupção ela é mascarada. O que seria máscara? Lembrando,
se a gente tem interrupção e a gente quer mascarar a interrupção 4, por exemplo, a gente coloca um 0 e faz uma operação E. O resultado vai ser, ou seja, essa interrupção aqui, ela não vai para o NVIC, tá? O NVIC, dentro dele, ele vai rejeitar esse pedido aqui e vai aceitar os outros. Então é isso que está acontecendo aqui. Por outro lado, observem, o projetista escreveu esse código e ele está dizendo o seguinte, ó, ele está aplicando 1, e aí tem uma operação OR aqui, então é uma OR, com 0x, 0001, 0000. Então, ele está aplicando 1 no PF4, na posição do PF4. E o que isso significa? Que a interrupção do pino correspondente é transmitida para o controlador de interrupção. Então, todas essas interrupções aqui, elas vão ser mascaradas, tá? Masked. Ou seja, não vai para o controlador, mas essa aqui vai. Certo? E continuando ainda, uma vez que até o presente momento foi definido como seria percebida essa interrupção. As outras duas linhas, então aqui é a sensibilidade dela foi ajustada, ou seja, como a forma de onda ia ser percebida. Aqui, armar a interrupção. E agora, estava faltando a prioridade. E observem, algumas das exceções, elas vão ter prioridade sobre essa interrupção. E outras interrupções que porventura venham a ser implementadas, podem ter ou não prioridade. A questão é, essa interrupção aqui, qual é a prioridade dela? Tá. Então, basicamente, isso se ajusta no registrador PRI7 do NVIC. Então, esses registradores que são aqui são do módulo GPIO. Eles comunicam com o NVIC. Agora, esse que está aqui está dentro do NVIC. Certo? E, bom, como funciona isso? Funciona da seguinte forma e é um pouco diferente com relação ao procedimento anterior. A primeira coisa, tá? Esse NVIC é um registrador, aonde ele está na memória. Então, consultando o datasheet, vai ser observado que esse registrador ele se refere à interrupção número 30. Por quê? Porque a gente está configurando a interrupção do port F, ó, tá aqui, ó, PF. E o PF, ele tem um número fixo de interrupção. Com esse número fixo, é necessário procurar no datasheet qual é o registrador NVIC de prioridade que trata da prioridade da interrupção número 30. E aí vai ser encontrado que o registrador número 36, ele trata da prioridade da interrupção 28 até a interrupção 31. O nome dele é PRI7. Certo? E o offset dele é esse aqui. O endereço base do registrador NVIC é esse que está aqui. Certo? Então, aqui é o endereço base do NVIC. Aqui é o offset, certo? Que conduz para o registrador PRI7. Então, é por isso que está sendo utilizado aqui NVIC PRI7, certo? Então, a primeira coisa que foi feita aqui foi mapear esse registrador. Então, o endereço dele é 0x E00 E
41C. Então essa é a primeira parte, tá? A segunda parte é modificar a informação que está aqui dentro. E aí é necessário verificar que tipo de operação está sendo feita aqui. Então, antes de estudar diretamente aquela operação, é importante obter mais alguns detalhes sobre esse registrador PRI7, tá? Então, esse registrador, ele tem uma série de bits que se referem à condição de prioridade. Então, bits 31 ao 29, 31, 30, 29, 23 a 21, 23, 22, 21. O que se observa? Se observa que são 3 bits, certo? Então, basicamente, o que está sendo escrito aqui? Que a interrupção 4n mais 3, ela tem a sua prioridade configurada através da escrita nos bits 31 a 29, 3 bits. A interrupção 4n mais 2, o 23, o 22 e o 21, e assim por diante. E, bom, essa equação aqui, como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. N é o número do registrador de prioridade. Nesse caso, o registrador é o número 7. Então, o N é igual a 7. Bom, uma vez que obteve N igual a 7, substitui aqui nessas equações e o que a gente vai encontrar? Que 4 vezes 7 mais 0, ou seja, essa equação que está aqui, é igual a 28. 4 vezes 7 mais 1, que é essa equação que está aqui, é igual a 29. E 4 vezes 7 mais 2 é igual a 30. Então, esse 30 que está aqui é o quê? É o número da interrupção. Se o objetivo é ajustar a prioridade da interrupção, então é necessário apontar para o registrador PR7 e escrever nos bits. O 2 está aqui, 23 a 21. Então, observem que essa informação é importante. Por quê? Porque ela mostra em quais bits devem ser escritos para se ajustar a prioridade, certo? E aí, observem, são 3 bits. Então, vai ter o 000, 001, 010, 011, até o 1. Opa! 111. Ou seja, a prioridade vai de 0 até 7, certo? Então é isso. Então agora que nós entendemos como funciona e nós obtemos as informações do registrador de prioridade, observem, o int C ele está aqui. Então, da dedução anterior, foi identificado que o int C é a região, são os bits que precisam ser modificados para mexer na prioridade da interrupção do GPIO. Então, ele está aqui, certo? E o int C ele pode ser modificado.
O int D também, o int B também, o int A também. Essa região aqui não pode. Aí agora nós vamos entender o que o professor fez aqui, o professor Valvano fez. Ele escolheu arbitrariamente prioridade 5. Por quê? Porque esses bits aqui, ele ajusta. Ele pode colocar o número que ele quiser aqui. Mas ele optou pela prioridade 5. 5 em binário, usando 3 bits, equivale a 101. Então, esse resultado que está aqui se pressupõe que vai retornar 101, só que é 101 nesses bits aqui, certo? E aí, observem, o professor Valvano utiliza todos os bits na operação. Por quê? Porque, do contrário, é mais complicado usar um comando para escrever só nesses bits. Então, é mais fácil colocar esse 5 em algum bit que fique alinhado com esses aqui, tá? E é o que nós vamos ver agora. Então, a primeira operação que é feita aqui é o número atual que está no NVIC e esse número que está aqui. Observem, como está entre parênteses, essa vai ser a primeira operação. Então, é isso que vai ser feito aqui. Então, o número atual no registrador, sempre que ele começa, que ele inicializa, é 0. Então, uma operação E com 0 FF, então a gente sabe que aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui é F, 1, 2, 3, 4. Aqui é F. Agora esses dois, 0, 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O restante é F. Então, aqui é 1. Todo esse restante aqui vai ser igual a 1. Certo? Então, é feita uma operação E com essa informação. Aí, observem que E, 0 ou 1, o resultado é 0. Então, aqui vai ser tudo igual a 0, tá? Considerando a operação E. Então, escreve 0 aqui. Aqui. Aqui e aqui. 0 e 1. Aqui também vai ser 0, tá? Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0 e 0. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, 0 e 0, aqui vai ser 0. Então, esse registrador tem garantias de que ele começou com 0, tá? Essa operação aqui, ela está fazendo isso, certo? Então, a gente pode assumir que esse 0 que está escrito aí, ele é o que vai aparecer na inicialização e, ao aplicar a segunda operação, que é uma operação OU, esse resultado que está aqui, ó, ele vai ser 0, tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, ele faz uma operação OR, uma operação OU, com esse número que está aqui. E aí é interessante investigar esse A que está aqui. Primeira coisa, o A, ele equivale ao número 9, o número 10. 10 em binário é 1, 0, 1, 0. Então, é 1 vezes 2 na 3, mais 0 vezes 2 na 2, mais 1 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. Então, isso vai ser igual a A em hexa, tá? Vai ser igual a 10, que em hexa é A, certo? Então, esse 1010, ele está aparecendo aqui no A. A questão é, aonde é que ele está? Porque os dois primeiros nibbles são 0. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Agora é o A. O que é o A? O A é 1, 0, 1. O restante é 0, tá? Aí, olha que interessante, pessoal. Ó, exatamente
tá? Exatamente na posição que se deseja, ou seja, nos bits que correspondem ao int C, esse número A, ele aplica 1 no bit 23, 0 no bit 22 e 1 no bit 21. Por quê? Porque 1 ou 0 é igual a 1. Equivale a 1, tá? E observem que nesses 3 bits, 101 é igual a 5, ou seja, prioridade 5. Então, quando o professor Valvano escreve essa palavra aqui, de forma muito inteligente, ele garante que no int C vai aparecer um 01. E é desse jeito que se escreve nesse registrador de prioridade. A gente cria um número de 32 bits que tenha uns nas posições que a gente quer, ou seja, nas posições que se referem à interrupção que está sendo inicializada. Então, uma vez que a prioridade ela foi devidamente configurada, o que resta fazer agora? Tem que habilitar a interrupção. Qual interrupção? A número 30. Por quê? Porque na tabela está tabelada como 30. Então, tem que habilitar a interrupção 30 aonde? No registrador NVIC. Bom, e como isso é feito? Isso é feito nesse registrador aqui, ó, o EN0. E aí observem, o EN0 ele se refere ao Interrupt Enable, tá? E o Interrupt Enable, tá aqui, Interrupt Enable, o que ele vai fazer aqui? Se aplicar 0 em uma leitura, indica que a interrupção é desabilitada. Numa escrita, não tem efeito. Se aplicar 1 numa leitura, indica que a interrupção está desabilitada. Numa escrita, habilita a interrupção. Então, o que é isso aqui? É uma escrita. Por que escrita? Sinal de igual. O número que está aqui, ele vai aparecer aqui dentro do registrador. Ou seja, provavelmente vai acontecer isso aqui, tá? A questão é, tem um número 4 aqui. Por que tem um número 4? Porque o objetivo é habilitar a interrupção 30. E aí, onde é que está a interrupção 30? Observem, interrupt 0 a 31. Se essa aqui é a 31, então se sabe que essa aqui é a número 30. Então, tem que colocar 1 aqui para habilitar essa interrupção. E o que o 0x40000 faz? Ele faz o seguinte, o primeiro nibble é 4. Então, aqui é 0100. 0100 é igual ao número 4, tá? Em decimal e também em hexa. Então, basicamente, está satisfeita a condição. O resto é 0, não precisa habilitar, não está configurando essa interrupção, as outras interrupções. Mas essa aqui, a 30, agora ela está habilitada. E basicamente, tem mais um comando que tem que ser feito, e isso aqui, tá? Isso serve para o Kyle. Dependendo do compilador, isso pode funcionar diferente, mas é o que acontece dentro do microcontrolador, tá? Então, o professor Valvano ele chama essa função aqui Enable Interrupts. O que essa função faz? Essa função ela é um pouco diferente, porque ela se refere a uma função que ela é a nível de hardware, certo? Então, observem, isso aqui são instruções de máquina. Então, quando ele faz o Enable Interrupts, ele está usando essa função aqui, que está no start.s, ou seja, está em assembly isso aqui, que basicamente
vai escrever nesse bit que está aqui. E, bom, o que isso aqui faz? Isso aqui muda o estado do processador. Ou seja, o processador agora ele está ciente de que a qualquer momento pode ocorrer uma interrupção. Então, esse é o último comando utilizado para habilitar uma interrupção. Então, o CPSIE ele está aqui. E esse I, por sua vez, ele está aqui. Então, quando se chama essa função, dentro do arquivo startup.s, ela já está definida dessa forma.